De volta à Identidade Geral, e para comemorar esse 1 ano de programa, nosso desejo era receber aqui cada um de vocês que acompanham, cada telespectador, ouvinte que acompanha o Identidade Geral e que tem uma história para contar. Com isso, como isso não seria possível, nós trouxemos uma pessoa que representa muito bem o nosso público, porque ele tem uma história incrível. Ainda na adolescência, ele se descobriu como ator e fez sucesso como humorista e imitador. No entanto, ele encontrou a verdadeira graça quando conheceu a fundo o maior personagem de todos os tempos. Eu converso agora com o Altair Godoy. Tudo bem, Altair? Wagner, tudo bem? Gostaria de antemão aqui agradecer por ter me convidado aqui para o programa Identidade Geral. Imagina, a gente está feliz da vida. Olha, foram tantas histórias que as pessoas colocaram lá no Facebook, no site do programa. E aí a gente foi lendo as histórias, foi entrando em contato com algumas pessoas e no final das contas você é o nosso telespectador escolhido. Que legal que você está aqui, que bom falar com você hoje pessoalmente, sem ter a televisão aqui entre a gente, né? Você sempre assiste ao programa e hoje você está aqui para conversar com a gente. Como é que você descobriu o programa? Como é que você assiste ao nosso programa? O que você gosta no Identidade Geral? Quando eu entrei para a Igreja Adventista, eu gostei muito do tema criacionismo, né? Criacionismo, fiquei apaixonado por esse tema e aí eu vi que vocês entrevistaram aquele cientista, o Marcos Nogueira Eberle, que falou sobre as evidências e tudo mais, né? E ali eu comecei a assistir aquele programa, depois assisti do Alejandro Bulhon, depois assisti aquela entrevista com a Fabiana Bertotti, muito boa entrevista mesmo. E fui pegando gosto, assim, eu acho que... Foi ficando com a gente. É gostoso ver esse bate-papo, né? Esse bate-papo onde vocês conversam assuntos a partir da perspectiva cristã. Eu gostei bastante. Que legal, Altair. Vamos falar um pouquinho sobre a tua história, então. Vamos conversar um pouco sobre a tua história. Eu disse aqui já, você descobriu o dom da atuação, você se tornou um humorista, mas você sempre foi um menino tímido. Aí na pré-adolescência você começou a tomar o gosto pelo teatro, foi se desenvolvendo, começou a trabalhar com alguns atores conhecidos, viajou todo o Brasil. Você viu no teatro, nesse momento, algo promissor? Alguma coisa que poderia ser a tua carreira? Ou foi mais um passatempo, porque você acabou se encantando por esse universo? Então, eu comecei a perceber, assim, que eu tinha certo jeito para aquilo, né? Embora seja um pouco reservado, né? Na questão de imitação, na questão de fazer o pessoal rir assim, eu tinha uma certa facilidade e atuar também, né? E aí eu comecei a desenvolver nisso aí, e aí eu comecei a perceber que o resultado, as pessoas começaram a falar, olha, você leva jeito, você, né, isso. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área, né? Você falou sobre imitação, eu vi que você chegou a fazer 50 imitações diferentes. 50. Exatamente. Muita gente. Mais a questão da voz, né? Imitação da voz das pessoas. Você foi campeão maringaense de piada por 2 anos consecutivos e foi campeão de imitação também. Você realmente conseguiu conquistar alguns passos nessa carreira do humor, né, Altair? Eu acredito que eu cheguei num lugar assim... bom, eu acredito, assim, num lugar assim que deu um certo destaque, né? Principalmente na mídia local, né? A gente também teve alguns destaques na mídia estadual, teve uma repercussão legal. Você sempre foi cristão, mesmo nesse período, mas você era aquele famoso católico não praticante, né? Você tinha a religião do catolicismo, mas você realmente não praticava. Você até tem uma frase, você dizia, eu não tinha nada a ver com Cristo e Cristo não tinha nada a ver comigo. Mas aí você já fazia, inclusive, show de stand-up na sua carreira e você recebeu um convite para fazer o papel de Jesus Cristo numa dessas peças de teatro da Via Sacra na época da Páscoa. A Igreja Católica faz isso em vários locais do Brasil. E aí você foi convidado para fazer o papel de Jesus Cristo. Uma coisa um pouco interessante, assim, porque era alguém que você, né, dizia que não tinha qualquer relação.
E aí eu imagino, como bom ator, você já começou a pensar, bom, eu tenho que mergulhar agora na alma desse personagem, tenho que estudar a história dele, tenho que chegar muito próximo dele para conseguir interpretar da melhor forma possível. Exatamente. Foi aí que deu o clique? Foi aí que você realmente conheceu esse Jesus? Exatamente, viu, Wagner? Foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Porque até então, como eu disse, eu não tinha nada a ver com Deus, Deus não tinha nada a ver comigo, pelo menos no que eu estava passando ali, né? Mas a partir do momento que eu fui encarregado de interpretar Cristo, aí houve um conhecimento de quem é Jesus. E assim, eu costumo falar que a gente pode conhecer a vida de qualquer pessoa, né? A gente pode conhecer a vida desses pessoal hoje que tem destaque, né? Steve Jobs, pode conhecer Nelson Mandela, enfim. Mas conhecer a vida de Jesus te envolve, né? E foi o meu caso, assim, eu aluguei os filmes e as falas do teatro, né, da encenação, era na Bíblia. São falas que estão lá na Bíblia, né, nos 4 evangelhos. E aí eu tive que ler a Bíblia. E daí depois passei pela encenação, né? Eu tive que levar uma cruz, na época eu não tinha dormido direito, né? Eu tive que levar uma cruz de 40 quilos mais ou menos. Aí, levando aquela cruz lá, era para cair 7 vezes, né? Eu caí mais de 7 vezes, né? O pessoal tava me batendo forte mesmo, até brinco com o pessoal judiou de mim. E aí eu pensei assim, eu falei, poxa, eu não passei nem um terço do que Cristo passou. Não passei, assim, nem um terço do que Ele passou. E Ele fez tudo isso por mim, né? E que ingrato eu estou sendo, né? E então aquilo ali começou a me causar uma certa curiosidade, né? E aí eu fui investigando, e eu sempre fui um cara que investigo bastante, né? Pesquiso e tudo mais. E aí fui pesquisando algumas coisas, conversava com esse meu amigo, falava assim, olha, a gente conversava sobre tudo, sobre Deus, sobre budismo, sobre espiritismo, sobre ateísmo, sobre um monte de coisa a gente conversava. Todas as religiões possíveis. E aí chegou um determinado momento que esse meu amigo, ele encontrou um professor de Bíblia e começou a explicar a Bíblia para ele. E ele falou assim, Walter, você não estava curioso em relação a esse assunto? Você não quer saber o nome desse meu amigo é Paulo Roberto, né? Aí eu falei, olha, eu estou interessado, viu? E aí a gente começou a fazer esse estudo, né? Esse estudo hoje é uma pessoa que ele faz teologia na Bolívia, né? Que é o André Santos. E aí eu comecei a fazer o estudo, a gente fez uns 5, 6 estudos, né? 5, 6, 7, por aí, estudos. E aí eu terminei tudo pela internet, né? E aí me batizei pela glória e honra de Deus. De completamente cético à religião, a quem era Jesus Cristo, sim, você acabou se tornando um membro realmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, Cristo me ajuda cada dia mais aí com as minhas lutas internas, as minhas questões pessoais, a minha vida, enfim. E aí, Altair, a carreira de humorista já não cabia mais dentro desse novo contexto. Eu não consegui conciliar, não é, a minha vivência nesse ambiente, assim. Na época, a gente estava no auge, assim, né? A gente tinha saído em vários jornais, né? No principal jornal da cidade, em outros jornais também. A gente tinha dado entrevistas em programas, a gente tinha feito bastante coisa, assim, né? E aí o pessoal estava dando proposta para nós participarmos de evento, né? E proposta significativa, né? E aí, nesse período, eu decidi não fazer mais. Nesse período, eu decidi não fazer. E aí que eles não entenderam nada. Eles achou que eu estava louco. Doido. Estava louco. E eu não me arrependo da minha decisão. Eu acredito que eu encontrei a verdadeira graça mesmo, né? Eu acredito que Cristo me refinou. Então, hoje eu tenho, assim, eu posso dizer que eu sou grato a Deus por ter essa graça disponível para mim, sabe? Amém. Depois disso, a minha mãe e a minha irmã, elas se batizaram na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças ao seu testemunho também, né? E viram a sua história de perto e quiseram fazer parte da mesma situação. Altair, olha, parabéns pela sua história, que é incrível.
muito obrigado porque você acompanha aqui o Identidade Geral, não só o Identidade Geral, mas os programas aqui da grade da TV Novo Tempo. É muito bom ter você aqui com a gente. Ao te cumprimentar, eu sei que eu estou cumprimentando a todo mundo que acompanha aqui o Identidade Geral há um ano. Espero que venham muitos outros com esse programa aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda aqui hoje. Opa, eu que agradeço, viu, Wagner? É um grande prazer, muito grande aqui. Eu sempre tive a vontade de conhecer a Novo Tempo. Inclusive, o que eu desenvolvo assim é inspirado no Novo Tempo, em Deus principalmente, né? E eu gostaria de... quando eu falei que vim aqui, o pessoal pediu para mandar uns abraços. Claro. Né? Então, nunca pode faltar. Se você puder mandar um abraço para a Igreja do Requião. Igreja do Requião. Para a Igreja do Jardim Paraíso. Igreja do Jardim Paraíso. E para toda a Associação Norte Paranaense, a juventude toda lá. Então, toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia nessa região norte paranaense. Norte paranaense. Um abraço para vocês, muito obrigado, viu, pela audiência sempre. A gente hoje conversou aqui com o Altair. No nosso site, você encontra uma área lá especial para participar do programa. Você pode contar a sua história. Quem sabe um dia você pode estar aqui sentado no sofá do Identidade Geral, assim como o Altair esteve aqui com a gente. Altair, deixa eu te dar um abraço, porque, olha, eu tenho certeza que, enquanto eu estou te cumprimentando, estou cumprimentando aqui todo o pessoal que acompanha o Identidade Geral. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Eu já estou há um ano chamando intervalo. Fala para lá para o pessoal naquela câmera 2 ali, ó. O que a gente vai ter no próximo bloco? No próximo bloco, nós teremos aí a entrevista com o cantor e novo apresentador do programa Perfil, Daniel Ludick. É isso aí, tá contratado. A gente volta daqui a pouquinho com o Daniel, não sai daí.